Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é minha área de especialização e atuação profissional. E eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar. Trabalho há mais de 25 anos com atendimentos, com consultorias e formações, orientando profissionais a terem mais clareza dos seus potenciais e dos seus desafios para poder planejar e decidir melhor suas ações e estratégias nos negócios e na vida. E como formadora, eu ajudo você, estudante, a desbloquear seus medos para praticar astrologia, transformar os seus conhecimentos e a sua paixão em oportunidade de carreira e negócio e dar os seus primeiros passos como astrólogo profissional. Com os cursos de formação básica em astrologia, meu programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática astrológica e a especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou com esta proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal. Aproveita, já ativa o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo, quando eu faço alguma live. Deixa aqui seu like, porque sim, pessoal, isso é de fato bem importante aqui para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, dessa forma ajudar no crescimento do canal e compartilha, lógico, com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar de conhecer o meu canal. Bom, eclipse lunar aí no céu, intensificando os ânimos, as emoções, o aumento da sensibilidade. Como falei na semana passada, precisamos ter bastante atenção com a tomada de decisões, os compromissos assumidos, principalmente sob a energia do eclipse, porque tem tendência a enganos e confusões. Lua cheia agora potencializa também os lançamentos, as vendas, a expressão pessoal, principalmente nas redes sociais, com o uso dos recursos de audiovisual. A Lua, ela vai transitar para a fase minguante, que acontece em Caranguejo, no dia 24 de setembro, para a Lua nova, começando então um novo ciclo lunar no signo de Balança, no início do mês de outubro, 2 de outubro. Portanto, última semana dessa fase lunar, que começou em Virgem, trazendo um período bem favorável para revisar, para reavaliar as motivações mais profundas e a forma de nutrir os seus negócios e a sua vida. No período de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal de Gêmeos a Leão, trazendo energias para flexibilizar, para nutrir, para liderar empreendimentos e projetos. Semana de reavaliações, revisões pela frente, com essa força minguante da Lua. E ótimos aspectos de Sol-Plutão, de Mercúrio com Urano, de Mercúrio com Plutão, para ajudar, mas também necessário aí ter cuidado e atenção com os desafios de Mercúrio oposição a Netuno. Quer saber sobre tudo isso? Esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 22 de setembro a 28 de setembro, portanto, final do mês. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei para você, fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita, compartilha com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana. Dessa forma, você me ajuda também a cumprir o objetivo da astrovisão, que é espalhar informações astrológicas úteis e de qualidade ao maior número de pessoas possíveis. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos trabalhar. Bom, vamos primeiro ao nosso resuminho, aquele resuminho da semana que eu sempre faço, lembrando que a live sempre acontece nesse novo formato. Estamos ainda no novo formato, as pessoas estão se acostumando a não ter mais live, ser Astrovisão gravada em formato estreia. Então a gente sempre faz, acontece de quinta-feira, a gente sempre faz esse resuminho, quinta, sexta, sábado, domingo, até para entender e poder fazer aquela observação que eu sempre peço aqui para vocês de processo. Vamos entender que tudo está em movimento no céu e a gente está caminhando junto com essa observação. Outra coisa importante, e eu vou deixar aqui também a explicação, é que a gente
a gente tende a olhar as informações que vêm ali do céu. Então eu venho, falo dos aspectos, é quadratura, é trígono, é eclipse, é tudo isso que vocês sempre veem, sempre estudam isso também. Para quem gosta, então estuda isso profundamente. Para quem quer ser astrólogo, então estuda mais profundamente ainda. Mas a gente não pode perder de vista e não pode nunca esquecer que, de fato, a gente tem um outro componente nessa observação, mas já não é o céu, é aqui a Terra. Portanto, gente, a gente tem sempre os nossos princípios ativos ali no céu e os princípios passivos, que são as condições aqui da Terra. Portanto, você, o seu mapa astrológico, as suas condições de ambiente, o seu entorno, o lugar onde você está, enfim, todas as condições daqui da Terra. Então, quando a gente fala desse estudo de previsões e de questões que estão ali no céu, os aspectos, a gente precisa, na verdade, juntar as informações com as condições aqui de onde você está, já que a astrovisão tem esse objetivo de trazer informações para você poder decidir melhor sua vida, suas ações, suas estratégias, seu planejamento, sua agenda. Então lembra que o seu mapa astrológico, ele é o filtro desses princípios que estão no céu, desses princípios ativos que a gente observa. Para não ficar nunca aquela ideia de que está ali no céu, tem aquela explicação e aquilo vai acontecer daquela forma. Não, para cada pessoa tem uma maneira muito individual, singular, muito peculiar de receber e perceber as informações que são para todos. Então, na verdade, o que está no céu é para todo mundo, mas a maneira como você vai usar e escolher os seus caminhos é só sua. Então, isso é importante, a gente não pode perder nunca de vista, senão fica uma informação aleatória, parece que está ali no céu e acabou. Não é assim que o estudo se completa, tá bom? Então, é sempre uma interação de céu com a Terra. Aliás, esse é de verdade, o objeto de estudo da astrologia. E a gente às vezes esquece isso. Então, vamos lá, o nosso resuminho da semana. Lembrando, então, que a gente sempre faz de quinta, sexta, sábado e domingo, para você relembrar, porque você que acompanha aqui a Astrovisão já está sabendo disso que eu vou falar agora. Mas se você nunca viu nada da Astrovisão, saiba então que fazemos isso. Toda vez que eu começo falando sobre os aspectos que eu já falei na semana anterior. Então, hoje, quinta-feira, 19 de setembro, temos a Lua no signo de Áries, no signo de Carneiro, terminando a transição pelo signo de Carneiro, vai entrar no signo de Touro. Essa posição da Lua no signo de Touro é aquela que eu sempre pontuo aqui para vocês como a Lua de prosperidade. Lembram disso? Que todo mês a gente tem essa posição muito favorável, auspiciosa da Lua no signo de Touro, potencializando mesmo, fertilizando as ações, as intenções, os seus projetos, os seus anseios, os seus desejos. Então é muito importante a gente lembrar disso, pontuar na sua agenda esses dias, porque são dias importantes do ponto de vista da função lunar. Função lunar, fertilizar, nutrir. Então lembrem disso, é um aspecto bem favorável. Isso acontece na sexta e no sábado. Portanto, energia aí do final de semana. Outra coisa muito interessante, que eu já tinha falado também, só relembrando, o Sol trígono Urano hoje. Então, esse é um aspecto, e depois no final da semana, o Sol, trígono Plutão. Então, a gente tem essa força solar de estratégia, de decisões estratégicas, muito Sol, Plutão, de decisões originais, Sol, Urano, insights valiosos. Então, anota todas as ideias diferentes que você tiver nesses próximos 4 dias, porque são ideias que, de repente, são muito viáveis e você pode não dar valor a elas. Dê valor a essas ideias. E tome um pouquinho de cuidado com a sensibilidade, excesso de percepções, aquelas coisas que não tem muita clareza, nem tem muito senso prático e nem objetivo, mas a gente fica achando que é verdade, aquelas crenças que de vez em quando atrapalham um pouquinho a nossa vida, ou influência que vem de fora, que esse é o Sol oposto a Netuno, que também está acontecendo aí nesses 4 dias que a gente vai finalizar aqui o nosso resuminho. Agora, olhando já para a nossa semana de análise, portanto, estamos falando do dia 22 de setembro até o final do mês. Até o dia 28, praticamente, estamos aí nessa última semana e começamos a semana com a mudança da qualidade solar, porque Sol ingressa no signo de Balança, no signo de Libra, e é também o equinócio. Temos aí o equinócio de primavera,
hemisfério sul, e outono aqui no hemisfério norte. Portanto, início de nova estação, e todo início de nova estação, os 4 signos dos inícios de estação são momentos e também são signos cardinais, de ritmo cardinal, portanto, a gente tem isso, a informação que vem dessa questão é o impulso, o início, a força do começo. Então, existe muito ímpeto, muita força de começar quando a gente tem esses ingressos do Sol nos signos cardinais. Portanto, agora é esse momento de força de início, esse momento de impulso mesmo. Então, para começar coisas, começar projetos, começar ideias, pôr em prática, é uma energia muito boa. Não é aquela de continuidade, igual os signos fixos, mas é a energia mesmo de coragem para dar o primeiro passo. Então, isso já é uma coisa interessante, porque é um pano de fundo para o trimestre inteiro, na verdade, certo? Essa energia vai até o final do ano, quando temos ali o solstício, ou seja, outro ingresso num signo que inicia uma nova estação do ano. Então, é uma informação interessante, anotem sempre isso daí, porque é muito legal, esses períodos que a gente tem os inícios, esses ingressos aí do Sol, início de estação do ano. Então, iniciamos a semana com essa força que está ligada muito às questões de relacionamento, as questões venusianas. Lembrando aí que balança, Libra é um signo regido por Vênus. Então, inicia o período dos librianos. Cadê os librianos aqui do canal? Começa esse período e, portanto, a cada 30 dias a gente tem essa observação da Terra andando ao redor do Sol, lógico, mas o Sol, então, mudando de signo, entre aspas aqui, tá, gente? Não é o Sol que anda, não. Mas é assim que a gente fala, o Sol ingressando num novo signo. E durante o período de 30 dias, a gente tem, então, essa qualidade no ar. Lógico que isso também é um pano de fundo, todos ficam sujeitos a essa influência de uma energia mais relacional, ligada mais aos acordos, ligado muitas vezes aos argumentos, à argumentação, a processos de diplomacia, de tentar se chegar num consenso, de colaboração, de parcerias, de sociedade. Então, nos negócios é um período rico em relacionamentos. Portanto, network, todas as atividades, vendas, relacionamento, atendimento ao cliente, aprofundamento da relação com o cliente, ações voltadas com o objetivo de atender a pessoa, fornecedores, toda a atividade ligada às questões de relacionamento, tá bom? Isso é interessante, porque já é o início da semana trazendo essa força. No entanto, iniciamos a semana com aquela recomendação, já fiz semana passada, vou repetir aqui, que o planeta, exatamente o planeta Vênus, que é o planeta que rege esse novo ciclo agora solar, também está fazendo um aspecto de desafio, uma quadratura aí com Plutão, e é um desafio exatamente para esse campo relacional. Então a gente tem que ficar um pouquinho atenta com as tentativas de manipulação, os jogos de poder, aquelas questões ligadas a posições assim mais radicais, porque contraria o princípio venusiano, que é um princípio de acordos. E o Vênus quadratura Plutão contraria esse princípio de acordos, onde todo mundo está tentando chegar num bem comum, porque leva a radicalismos, portanto, a polarizações. Isso é importante. Então, nem sempre a pessoa que discorda de você é seu inimigo, mas esse é um aspecto que leva a uma tendência como essa. Discordou de mim, inimigo. Discordou de mim, é o oposto. Não é bem assim que funciona. É uma pessoa só tem uma ideia diferente da sua. Mas o aspecto Vênus-Plutão traz essa tendência. Então, vamos ficar um pouco atentos durante a semana, com esses posicionamentos um pouco mais radicais que comprometem toda a função de balança, toda a função de chegar em acordos, a função de colaborar, a função de olhar todos os pontos de uma mesma situação, que essa é a função forte venusiana. Outra coisa legal do início da semana é o aspecto Sol, Trígono, Plutão, um aspecto que ajuda a gente a ter decisões mais estratégicas, ajuda a gente a ter um certo poder de vontade. A nossa vontade, então o Sol tem muito a ver com a vontade, fica bem poderosa com esse aspecto. Então vamos aproveitar esse aspecto também, iniciando a semana. Outra coisa que acontece tudo isso, viu, gente? Tudo isso já no início da semana, domingo, 22 de setembro. Outra coisa é o ingresso de Vênus, então estamos falando de Vênus, Vênus porque é regente do período solar,
Vênus porque está fazendo aqui, tem o aspecto da quadratura com Plutão, e Vênus ingressa onde? No signo de Plutão, portanto, o signo de Escorpião. Realmente há uma tendência desses jogos de poder atrapalharem um pouquinho a nossa resolução de conflitos, ou seja, intensificar conflitos em vez de resolvê-los. Essa posição pode radicalizar, porque é uma posição polarizada, uma posição do tudo ou nada. E nos negócios, nos acordos, nem sempre é o tudo ou nada. A gente precisa de muita flexibilidade, negociação, não é verdade? Nos negócios. Mas essa posição não favorece. Então a gente tem que tomar cuidado se você, durante a semana ou no próximo mês, tem acordos para serem realizados. Então tenta escolher dias melhores, com aspectos melhores, para fazer essas funções, porque esse aspecto que vai praticamente vibrar a semana inteira não é um dos melhores para isso. Agora, lembra que aqui no nosso canal a gente também, eu também sempre explico para vocês como que a gente utiliza essas informações para os nossos negócios. Vamos lembrar que nada aqui é impeditivo, não é porque está no céu não posso fazer aqui. Não, nós temos negócio, temos trabalho, ninguém vai parar por causa do céu. Nós não vamos parar, a gente usa as informações, então o nosso sentido aqui é utilitário. É a gente entender a tendência, a gente entender para onde está indo a energia, para a gente poder escolher melhor. É exatamente o objetivo da sua visão, escolher melhor, tomar decisões melhores, ter estratégias melhores que façam a gente ter mais assertividade. É esse o resultado que a gente quer. Mas nada é impeditivo, não é impeditivo. Então, lógico, vocês têm suas agendas, seus compromissos, mas se você tiver então envolvido em atividades venusianas, reuniões, acordos, a própria atividade de vendas, e se deparar com essa situação, porque não estamos sozinhos, estamos sempre com pessoas, e essas pessoas também estão sob a influência, todos nós estamos. Então, se você tiver em situações, saiba que esse aspecto, ele traz uma tendência a radicalizações. Então, de repente, você está lá na sua reunião, tem lá alguém se posicionando de forma radical, polarizado, meio dogmático. Então, é o aspecto que está vibrando aí no céu. Então, crie estratégias para lidar com esse tipo de situação, tá bom? Caso não seja possível mudar a sua agenda. Às vezes a gente consegue fazer a flexibilidade, às vezes não. Então, quando a gente não consegue, a gente vai preparado, que é exatamente isso, vai preparado para um clima meio ruim, ou uma tendência de ter um clima ruim. É igualzinho que se estiver chovendo, eu não vou sair sem o meu guarda-chuva. Eu posso não usá-lo, mas eu vou ter ele comigo. Entende? É igualzinho. É igualzinho. Eu posso, às vezes, não usar aquela situação, mas eu sei que existe a tendência, eu saio prevenido. Ok? Muito bem. Vamos então para terça-feira, o dia que temos aí a lua minguante no signo de Caranguejo, então 24 de setembro. Lembrando, pessoal, que fase lunar é sempre o nosso pano de fundo, é sempre o nosso cenário, é sempre uma informação muito relevante quando a gente faz a nossa agenda. A primeira coisa que a gente vai olhar sempre é que momento a gente tem aqui a fase lunar, tá bom? Porque é exatamente o que está por trás das nossas tomadas de decisão, das nossas ações, do próprio planejamento. E a lua minguante, que é o final do ciclo, então vamos entender que é o final, começando ali pela lua nova, lua crescente, lua cheia, finalização, lua minguante. É um momento de se recolher, é um momento de reavaliar todo o ciclo, é um momento de olhar erros e acertos, é momento de eliminar coisas que não foram úteis ou que não deram resultado ou que você não quer levar para o próximo ciclo. Então, tudo aquilo que você precisa eliminar é agora o melhor momento. Então, esse é o fundamento ali da lua minguante. Outra coisa importante é que esses momentos de reavaliação também são momentos muito importantes de fixação do aprendizado do ciclo anterior. Então, é aquele momento que você fixa o que você aprendeu, o que de fato teve valor, o que é válido e que vai ficar para o próximo ciclo. Então, a força minguante é uma força de recolhimento, mas com muita energia, com muito ímpeto, com muita potência de eliminar as coisas e fixar o que tem que ser fixado. Portanto, olha o jogo que é, não é? Vamos eliminar o que não funcionou, o que a gente não quer. Então, é uma força de desapego também, de soltar, de eliminar, mas também uma força de enraizar o aprendizado adquirido ao longo do ciclo inteiro, não só ao longo da semana de lua minguante, mas todo o ciclo. Por isso que é sempre o melhor momento
para você pegar aquele planejamento que você fez na lua nova e olhar como é que ele se desenvolveu ao longo do mês. É agora, tá? Mas cada lua minguante acontece num signo. E o signo vai dar a qualidade, o colorido, vai dar a ênfase nos assuntos que a gente precisa então eliminar ou reavaliar. E uma lua minguante no signo de Caranguejo, um signo de água cardinal, traz a necessidade de reavaliar as motivações. O que eu falei no início aqui do vídeo, da astrovisão. Reavaliar as motivações e a maneira como você está nutrindo a si mesmo e os seus negócios. Como é que você nutre essa motivação? Como é que você está alimentando? Porque tudo que a gente faz precisa ganhar corpo. A gente não pode ter só ideia, a gente precisa criar substância para depois materializar. E para isso tem que ter motivação. Você tem que estar envolvido com emoções, com sentimento, para aquilo ter o que no final? Significado. Senão é mecânico. Se você não tiver envolvimento aquático com as coisas, você só está fazendo algo mecânico. Você até pode chegar a algum resultado. Você vai chegar a um resultado prático e material. Dá até para medir, mas você não vai estar satisfeito. Você não vai estar com aquele sentimento de finalização, com aquela satisfação, com aquela felicidade e aquele significado. Quem dá tudo isso na verdade, são três, né, signos aquáticos, tá bom? Então, a água traz esse simbolismo aí, traz essa questão do significado, do propósito envolvido. Então, o significado é o momento de reavaliar se teve sentido tudo isso que você fez ou não tem nenhum sentido e, portanto, vamos mudar a motivação, vamos nutrir de outra maneira e reavaliar tudo que você criou no planejamento da lua nova e que agora acabou chegando num ponto que não era bem o que você esperava. Então, esse é o momento para fazer isso, tá? Outra coisa interessante, é a lua minguante em Caranguejo, no signo de Câncer, também a gente pode reavaliar a qualidade emocional das nossas relações. Se as relações estão sendo motivadas, se as relações estão tendo envolvimento, se a gente está cuidando das pessoas, dando o suporte necessário ao seu cliente. Como é que você está atendendo o seu cliente? Você cuida do seu cliente? Os clientes, a gente precisa cuidar dos nossos clientes. Cuidar, dar esse suporte. Você vende, mas você dá um suporte? Você vendeu, a pessoa teve dúvida, você sanou a dúvida? Você respondeu a uma mensagem? Às vezes é uma coisa muito simples. Então, no seu negócio, quando você faz uma reavaliação desse tipo de coisa, está envolvida a parte humana do processo, principalmente essa da assessoria e do suporte. Então, por exemplo, dentro da escola, harmonizar existe como princípio meu de trabalho, não só na escola, mas nos meus atendimentos pessoais, dar atendimento e suporte para clientes e alunos. Ninguém fica sem uma resposta. Eu posso até não saber a resposta completa, eu vou procurar e depois vou dar a resposta. Mas isso é um princípio meu, mas é uma maneira de pensar o cliente, de cuidar do cliente, do aluno. Qualquer coisa que você venda precisa dar esse suporte, essa assessoria, tá bom? Principalmente nos negócios online, que uma das grandes dores aí da turma que compra online é isso. E se der algum problema, eu vou ter alguém para me atender? Eu vou ter suporte? Eu vou ter assessoria? Ou eu não tenho nada disso nessa empresa? Então, eu não quero comprar. Esse tipo de pensamento e esse tipo de revisão é muito importante agora, nessa semana da lua minguante. Isso acontece na terça, portanto, a gente inicia a semana já nessa força da lua minguante, que vai ao longo da semana caminhar para a nova fase, portanto, iniciar um novo ciclo, que vai ser o tema da próxima astrovisão. Caminhando aí pela semana, então, quarta-feira, a lua ainda continua nesse signo de Caranguejo, ela só vai mudar na quinta-feira, no dia 26, mas na quarta-feira, gente, a gente tem aquele cuidado que eu falei no início, que é um cuidado, assim, relevante, tá? Quando a gente tem uns aspectos mercurianos, principalmente para os nossos negócios, porque Mercúrio é muito fundamental para tudo. Aliás, todos os astros são para os nossos negócios, mas Mercúrio cuida da parte mesmo organizacional, dos processos, dos documentos, da comunicação, do próprio comércio. Ou seja, tudo que tem a ver com a troca, compra e venda, temos Mercúrio envolvido. E Mercúrio faz a oposição a Netuno nessa quarta-feira, 25 de setembro. Bom, é um aspecto que pede essa atenção, porque a gente está sujeito a erros de comunicação, a gente está sujeito a errar a pessoa que a gente manda a mensagem, a
confundir as ideias, a não ter uma visão muito realista e muito objetiva, muito menos prática. Então, fica muito sujeita a interferências. É um aspecto que faz, por exemplo, boatos. Então, você tem que tomar uma decisão. Aí você escuta uma coisa que você nem sabe se é verdade, se foi uma fake news, você entrou ali na sua lista do WhatsApp, você não sabe, no seu grupo, e você toma aquilo como uma verdade absoluta, vai lá, toma uma decisão pautada naquilo, que não era nem real e muito menos informação credível. Esse é um dos pontos. Outra coisa, a gente fica sujeita a ser enganado, de verdade. Então, para negociações, para documentos, para assinatura, para contrato, atenção. Outra coisa, confusão e distração. Então, você está na rua, está lá no seu telefone, atravessando uma rua, todo distraído, não viu o semáforo, não viu o carro, não viu. Então, outra questão, distração, dispersão das ideias, o fluxo mental ele não está muito coerente. Então ele está cheio de interferências e ruídos, ruídos na comunicação e ruídos por interferência mesmo, por influência que vem de fora para dentro. Isso pode ser a sua própria percepção, deixando entrar, então sua permeabilidade aí, deixando entrar coisas no seu campo, então ideias que não fazem parte nem do seu repertório, nem dos seus princípios, nem dos seus valores, mas começam a entrar no seu campo, principalmente essa ideia do campo energético, porque estamos falando de Netuno, um planeta de percepções, que lida com o invisível, que lida com aquelas questões que a gente não consegue provar, mas a gente sente, mas a gente não prova, não é concreto, não é objetivo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é permeável, é um aspecto de infiltração. E a outra coisa é quando, de fato, de uma maneira ativa, você vai e pede opiniões. Então, aquelas ideias que vêm da outra pessoa, elas entram meio torto em você. Não, não que a pessoa seja ruim ou não, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. Tem a ver com a forma como essas informações estão entrando. Elas entram meio torto, ou seja, elas não fazem tão bem quanto você esperava que fizesse. A hora que você pede uma opinião é para agregar e não para subtrair. Quando a gente pede sempre uma opinião de alguém, seja uma crítica, seja alguma, é para agregar. Mesmo que seja crítica, a gente tem que aprender a ouvir críticas, mas a gente quer que agregue. Ou seja, isso não está bom, ok, vou melhorar. Isso, mas a gente quer que agregue valor e não que tire de você. Ou seja, você foi pedir uma ajuda, saiu pior do que você entrou. Esse é um aspecto que pode trazer isso, não por conta dos outros, mas por conta da sua percepção, da maneira como aquelas coisas, aquelas ideias entram no seu campo. Então, outro aspecto para tomar cuidado. E a gente tem uma ajuda nesse mesmo dia para dar uma equilibrada, vamos dizer assim, porque nenhum aspecto anula o outro, mas para dar aquela equilibrada de Mercúrio fazendo trígono Plutão. Bom, já é uma informação oposta à que eu acabei de dar. É Mercúrio também, só que agora num bom e num excelente aspecto com um planeta que dá uma firmeza. Olha que interessante, ele dá foco. Então, gente, qual a recomendação diante desse combo de coisas? Eu vou parar agora um pouquinho, já vou falar o que vem depois da quinta, mas até metade da semana a gente tem que ficar muito concentrado. Isso é uma informação que está vindo desde a outra semana, em você. Centraliza e pauta suas decisões nas coisas que você acredita, se cerque de informações, toma um pouco de cuidado com esse processo de ir pedir opinião ou olhar demais os outros, comparar demais. Porque desde a semana passada, esses aspectos de trocar, de pedir esse feedback das pessoas, ele não está tão favorável. Então, Mercúrio, Trígono, Plutão ajuda a ter foco, ajuda você a se concentrar, mas se concentre em você. Apesar de termos aí um mês, que é um mês libriano, um mês de balança, a gente tem aí 30 dias, esse até metade da semana ainda prevalece a tendência da semana anterior, que não está tão favorável esse feedback. Pedir esse feedback, porque as informações podem vir de forma meio torta e com isso, em vez de ajudar, atrapalha. Então, concentra primeiro em você e se cerca de informações e de conhecimento, principalmente pé no chão, conhecimentos mais realistas, menos opinião e mais fatos, tá bom? Menos opiniões e mais fatos, coisa que de fato aconteceu mesmo. Não é o que eu acho, não é uma opinião, é o que está acontecendo, é o que aconteceu, é um fato.
Então, agir dessa forma, a gente corre esse menos risco de ficar tão permeável, de ficar tão vulnerável. É outra palavra importante aí para Mercúrio oposto a Netuno. E Mercúrio, o campo mental. Então, o que está vulnerável? O nosso campo mental. As ideias, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina. Portanto, é das nossas ideias e das nossas crenças que nascem os nossos comportamos também. Então, temos que tomar um cuidado com as ideias que entram, porque elas depois vão fazer a gente tomar decisões, tomar atitudes. Ok, de quinta em diante, então muda bastante essa qualidade, a gente tem mesmo o antes e o depois dessa semana, até metade temos então esses cuidados, da metade em diante a gente tem um impulso para frente, aí muda muito a qualidade já na quinta-feira. Lógico, eu repito aqui o resuminho, mas você já está aqui, portanto você já anota, põe na sua agenda, já usa para o seu planejamento. A gente tem o Mercúrio continua nesse aspecto muito, muito forte, muito poderoso com Plutão, que é um aspecto que ajuda a gente a ter concentração, ajuda a gente a estudar, ajuda a gente a criar conteúdo. Para quem cria conteúdo, hoje em dia todo mundo cria conteúdo de alguma forma, mesmo que não seja a nossa profissão, mas a gente está aqui no canal, a gente está aqui no Instagram, a gente está aqui em todos os lugares da internet criando conteúdo. É um aspecto que ajuda a ter esse foco, essa disciplina, e é um aspecto que ajuda a gente a pesquisar. Então, gente, fase minguante da Lua, reavaliações, já é uma fase propícia para esse recolhimento e para a gente fazer uma pesquisa das coisas que deram certo ou não. Esse aspecto de Mercúrio e Plutão é o aspecto da pesquisa, da investigação, de você aprofundar um conhecimento e descobrir coisas que você não tinha visto antes. Então, mais um motivo, temos uma fase propícia para isso, temos um aspecto no céu propício para isso, mais uma observação de centrar em você e buscar em você as respostas, porque elas estão dentro, em algum lugar mais profundo, que o aspecto Mercúrio-Plutão ajuda a revelar. É um aspecto também revelador, ou seja, descobre aquilo que estava oculto. Plutão tem essa característica, descobre aquilo que estava oculto, por isso que é um signo, um planeta que rege Escorpião, que é um signo muito voltado às atividades de detetive, de investigação, de descobrir coisas que estavam ocultas. E nesse dia, na quinta-feira, com a Lua já em Leão, então a gente tem a Lua em Leão na quinta, na sexta e no sábado, 28 de setembro. 3 dias com a força da liderança, da tomada de decisão, dessa centralização. Leão é um signo que ajuda você a olhar para si, a ver os seus recursos internos também, a entender se você está satisfeito com as coisas que você está fazendo. É um signo que ajuda a gente a expressar, a liderar, a mostrar. Então, aspectos muito poderosos com esse Mercúrio trígono Plutão, que também é um aspecto de estratégia. Então, gente, rever a estratégia do seu negócio ou rever a estratégia de posicionamento é um ponto importante para esses dias aí de Lua em Leão e Mercúrio trígono Plutão. Portanto, quinta, sexta e sábado. Mas quinta-feira a gente tem Mercúrio, esse mesmo Mercúrio, ingressando no signo de Libra, no signo de Balança. Então, olha que interessante, bom aspecto de Plutão ajuda a ter foco, ajuda a ficar um pouco até mais obcecado por uma coisa e aprofundar, buscar lá dentro. Então, daria um aspecto um pouco mais radical? Daria, mas Mercúrio está no signo de Libra, no signo de Balança, que faz esse jogo, o jogo de olhar todos os lados, ou pelo menos olhar os dois lados que estão ali discutindo, e ter um pensamento mais colaborativo, um pensamento mais diplomático. Então, é tudo de bom mesmo. Para os negócios, mais ainda. Ajuda você a ter assertividade, ajuda a ter concentração, mas ao mesmo tempo ter um foco voltado também ao bem-estar do outro, a olhar para a relação e não só para si mesmo. E depois, finalização aqui da semana com a dica bônus da segunda-feira. Aliás, no domingo a gente já tem essa força, essa energia. Então, domingo 29 e segunda 30. Lembrando, final do mês, setembro, finalizando aí, já vai estar virando essa lua minguante para o próximo ciclo no dia 2 de outubro, que aí sim temos a lunação em Libra, portanto, novo ciclo, planejamento e tema para a astrovisão da próxima semana. Mas a gente finaliza com essa dica bônus de um aspecto aí que eu particularmente gosto muito desse aspecto, toda vez que esse aspecto acontece, seja o sexto ou seja o trígono, que é o caso agora, é sempre muito bom, principalmente para as nossas atividades que precisam de um pouco mais de
ímpeto, de coragem, de iniciativa, de audácia, que é Marte, trígono, Saturno. Quando esses dois astros estão bem aspectados, a gente tem um aumento de produtividade, a gente tem mais assertividade, a gente tem uma ação mais direta e mais eficiente. Parece que ela é mais estruturada, então é como se a nossa iniciativa, todas as atitudes, e isso está ligado a Marte, tivessem um caminho, vamos dizer assim, mais estruturado, mais disciplinado. Portanto, qual é o final dessa etapa? Chegar no resultado, concretizar, materializar. Então, é um super aspecto e a gente já inicia a próxima semana com essa força de Marte, Trígono, Saturno. Então, inicia a semana com produtividade, com essa força também de já se voltar para o planejamento. Lembra que 30, adiantando aqui um pouquinho, 1º e 1 e 2 de outubro, a gente já tem toda a força da próxima lua nova. Então, essa força de planejamento e de dar início às coisas. Então, vai ser um planejamento um pouco mais ágil, um planejamento mais na prática, não só no papel, não, já vai para as cabeças ali. Mas isso é o tema da próxima astrovisão. E agora, vamos fazer uma coisa bem legal que eu faço para vocês toda semana, que é a gente olhar o mapa e ver esse mapa, então, da lua minguante. Vimos na semana anterior o da lua cheia, que foi também um eclipse, e agora a gente vai ver o da esse aqui, da lua minguante. Então, só para vocês compreenderem, né, a gente está analisando um ciclo que começou quando? Ele começou aqui no signo de Virgem. Então, quem acompanhou todas as astrovisões sabe. E se você não acompanhou, considere acompanhar a próxima para você ver esse ciclo sendo desdobrado semana a semana aqui comigo, que é muito interessante a gente ir observando, lógico, com uma certa antecipação, mas não com tanta antecipação, senão a gente também se perde, esquece. Não adianta eu falar do mês que vem, do próximo mês, porque o objetivo aqui é nas nossas ações do cotidiano. Então, é semana a semana, para a gente entender como é que é vivenciar mesmo essa experiência de observar o céu. Então, por isso que é toda semana e não é uma vez por mês. E não é uma vez a cada 15 dias. Eu faço toda semana justamente com essa intenção também, fora passar informações aí para vocês. Então, no início do ciclo, quando a gente viu a lua nova aqui no signo de Virgem, onde eu estou mostrando aqui, a gente tinha o Sol nesse signo junto com a Lua. A partir desse momento, lunação em Virgem, a gente teve o desdobramento do ciclo. Então, o primeiro desdobramento é a Lua crescente, que aconteceu aqui em Sagitário. Depois foi a Lua cheia, ou seja, o eclipse, que acontece aqui em Peixes. Então, a gente teve a Lua oposta ao Sol. E agora vamos ter a Lua em quadratura novamente, só que agora é quadratura minguante. Olha que interessante, então, 4 pontos desse ciclo, um ciclo básico, que é o ciclo de 4 pontos, o mais básico de todos os ciclos, que começa sempre com a conjunção, a quadratura crescente, a oposição e a quadratura minguante, que é esse aqui agora, quadratura minguante. E depois o que vai acontecer? Dia 2 de outubro, nós vamos ter o Sol já aqui no signo de Balança e vamos ter a Lua ali junto com ele, iniciando então aqui no signo de Libra Balança um novo ciclo. E assim, gente, todo mês. Todo mês a gente tem a possibilidade de planejar alinhado com a natureza. O que a gente na prática aqui, e principalmente na minha prática, de observar clientes, alunos há tantos anos, e o meu próprio negócio, acompanhar o meu próprio negócio, quando a gente está alinhado à natureza, as coisas são mais fáceis. Não significa que não vamos ter problema, que não vamos ter desafios, vamos ter sempre. E o céu também não muda só porque eu estou alinhada a ele. O céu continua nos dando os vermelhos, os azuis, os aspectos de desafio, as potencialidades. O céu continua o céu. Mas nós temos um outro tipo de energia, de potencialidade, de habilidades. É como se a gente estivesse, de fato, andando de acordo com ali o rio caminhando para o mar. A gente não está resistindo a esse movimento, a gente está caminhando junto com a natureza. Portanto, fica mais fácil. E eu proponho esse exercício aqui para vocês, que é o autoconhecimento prático. Faça isso e veja como funciona para você essa observação. Primeiro, observar o céu e observar suas ações aqui, e depois como que você fica com esses alinhamentos. Portanto, na lua minguante, vamos fazer coisas de lua minguante. Na lua nova, vamos fazer as coisas da lua nova. Porque a natureza responde dessa forma. E nós também somos natureza. Então,
Essa é a experiência, essa é a minha proposta aqui também com vocês na Astrovisão, uma proposta de um autoconhecimento não teórico, não uma coisa que fica ali no livro, naquilo que você estuda, prático. É outra situação, é outra história. Então, a lua minguante é isso aqui. A quadratura, portanto, é esse quadradinho aqui, a lua em 90 graus com o sol, mostrando então o momento desse recolhimento. Porque ó, a lua vai cada vez, durante a semana, ela vai fazer isso aqui. Ela vai caminhar desse espaço canceriano, vai passar por Leão, vai passar por Virgem e vai se alinhar com o Sol ali em Balança, dia 2 de outubro. Então ela vai fechar um ciclo, ela está se recolhendo para iniciar um novo ciclo. Por isso que a gente sabe que lua minguante é uma lua mais introspectiva, ela traz essa questão do enraizar os aprendizados, e no signo de Câncer é um signo que está falando exatamente das emoções mais profundas, da sua base psicológica, dos seus aspectos de laços, a maneira como você nutre os seus laços, seja eles pessoais, profissionais, a gente está se relacionando com a família, com as pessoas, afetivamente, profissionalmente, a gente está vivendo o tempo todo em sociedade e com as pessoas. Então, aqui a gente tem um pensamento ali, uma revisão, na verdade, uma reavaliação de como você está usando esses recursos internos emocionais. Outra coisa interessante é que a gente tem uma quadratura de Lua com Mercúrio, então temos aí o Mercúrio bem pertinho do Sol, e ele faz parte dessa Lua minguante, e é uma quadratura que é um desafio entre o que você sente, o que você pensa, entre razão e emoção. Outro tema para ser pensado na sua Lua minguante, outra revisão a ser feita. Será que o que eu sinto é o que eu penso? O que eu penso é o que eu estou de fato sentindo? Como eu posso integrar essas coisas? E temos então como desafio, outro desafio que está envolvido aqui e já estava na semana passada, vamos lembrar que não é novo para esse mapa, porque já estava acontecendo na semana passada, é o Júpiter fazendo aqui a quadratura Mercúrio. Então, esse é um aspecto que a gente já tinha ali na semana passada. E continua. Então, é aquilo que eu também já falei. Às vezes, a gente não é um liga-desliga aqui. Ah, o aspecto termina hoje, amanhã começa outro. Não, tem aspectos que ficam durante um tempo, uma semana, um mês, tem aspectos que ficam anos ali. Não é um ingresso, por exemplo, de um planeta, por exemplo, né? A gente tem aqui Plutão, ó, ao ingressar no signo de Aquário definitivamente, porque ele ingressa no signo de Aquário definitivamente em novembro, ele vai ficar 20 anos nessa faixa zodiacal de Aquário. Então, lógico que tudo isso depende da velocidade de cada astro, quanto tempo ele fica e tudo mais. Mas o importante é a gente ter como base aqui de conhecimento, base técnica, que não é liga-desliga. Tudo bem, gente? Isso é muito importante. Eu vou sempre retomar, porque senão fica uma ideia que é uma ideia errada, que o ar acontece no céu, depois no dia seguinte não tem mais. Não, processo, as coisas vão caminhando e vão acontecendo como se fosse ali elos de uma corrente, está tudo ligado, não tem nada separado ali. Então, isso é importante. Mercúrio continua dando aquelas recomendações de assinatura, de contratos, de texto de contrato, aquilo que a gente se compromete. É um aspecto que pede atenção por conta da questão mesmo legal. Às vezes a gente está fazendo algo que não é muito legal e a gente nem sabe, e de repente, mais lá na frente, a gente vai ter que pagar o preço daquilo. Então, cuidado com aquilo que você põe ali o seu nome para se comprometer. Agora, um planeta muito positivo envolvido nessa quadratura aqui, nessa lua minguante, é o planeta Urano. Então, olha que interessante, temos ali Urano envolvido, que é justamente o aspecto de final da semana passada e início da semana, que é exatamente um aspecto de insights, de novas ideias, de inovação, aspecto bem produtivo. Então, caderninho do lado para as ideias novas que você tiver. Não descarte a sua intuição, porque esse é um aspecto forte de intuição. Não descarte, mas é interessante averiguar coisas. Lembra dos fatos em vez de opiniões? Então, busque fatos e informações que tenham um fundamento, que embase as coisas, mas não descarte a intuição, nem descarte aquelas ideias que aparecem do nada na sua mente, porque isso são aspectos envolvidos, são ideias envolvidas com o aspecto Sol-Urano. E para finalizar, e mostrar para vocês onde é que acontece isso, o Marte fazendo aquele aspecto com Saturno está aqui, né? Marte fazendo o trígono com o planeta
Saturno, que é aquele aspecto que eu particularmente gosto muito, acho ele muito, muito interessante, porque ele ajuda a gente, de fato, a ter uma atitude assertiva, uma iniciativa que de fato vai chegar num resultado mais palpável, mais concreto, porque muitas vezes a gente começa coisas, a gente gasta energia que não vai chegar a lugar nenhum, mas a gente não sabe no começo. A gente acha que vai. A gente tem uma crença, a gente tem um entusiasmo, a gente fica feliz com uma situação e aí vai e joga tudo aquilo, todos os recursos naquilo, de repente não vai dar nenhum resultado. Mas a gente não sabe antes. E esse aspecto é um aspecto que aumenta as possibilidades, desde que, lembrem disso, pautado nos princípios saturninos, lembra da história da fatos, realidade, fundamento. Não é achismo, fatos, realidade e fundamentos. Então, desde que respeitado esses princípios saturninos, as ações tendem a perdurar na linha do tempo. Portanto, tendem a se concretizar, tendem a se materializar. Mas a gente não pode agir com emoção e temos que tomar cuidado, porque Marte, no signo de Câncer, caranguejo, tem a tendência de não ter muita objetividade, de ser muito reativo, mas o aspecto com Saturno ajuda a dar de novo uma equilibrada nessa reatividade e ajuda a gente a buscar um senso mais realista, um senso mais prático, menos paixão e mais eficiência e mais produtividade. Tudo bem? Isso é um aspecto interessante, mas vamos lembrar, a gente tem que respeitar os princípios saturninos, que é no fundo quem manda aí no aspecto. Então tem que driblar essa tendência de Marte ser muito reativo no signo de Câncer. Muito bem, pessoal, é isso. Então, a astrovisão de hoje com as informações importantes da semana aí de 22 a 30 de setembro, última semana, e vou deixar aqui também meu convite para você ingressar no meu grupo VIP, o WhatsApp, porque lá é que a gente, depois aqui da astrovisão, entra lá para responder questões, dúvidas, lá você pode deixar sua pergunta, pode deixar sua questão e a gente vai interagir de uma forma mais eficiente. Outra coisa que eu vou deixar aqui um recado também para vocês, e tudo isso também estou deixando aqui no chat e estou deixando no corpo do vídeo também o link para você ingressar direto lá. E vou deixar meu convite para você que está buscando uma formação básica, uma formação de qualidade, uma formação com os fundamentos, uma formação que vai te habilitar, de fato, a trilhar um caminho astrológico e trabalhar na área, se for o seu desejo. Se não for o seu desejo, abrir uma possibilidade alternativa de carreira. Se você está procurando essa formação, você achou, porque a gente está com as matrículas abertas para um novo projeto da formação nível 1 e nível 2 juntos, porque minha formação básica ela é dividida em interpretação de mapa, com os fundamentos, iniciação e interpretação, e depois o nível 2, que é a continuidade, e aí vem as técnicas previsionais, inclusive essas que eu uso toda semana aqui com vocês na Astrovisão. Então, estamos juntando no novo formato os dois em um. E aí você pode trilhar durante 2 anos essa formação, que é uma formação intensiva, portanto, temos ali aulas gravadas, temos acesso às aulas gravadas ao vivo da turma anterior, tem o grupo de acompanhamento que fazemos, tem a monitoria, eu faço pessoalmente também esse grupo de acompanhamento, você não fica sozinho na jornada, não fica com dúvida, não fica solto com o seu conhecimento. A gente vai acompanhando e vai trilhando com você esse caminho tão fascinante que é a astrologia. Então, também vou deixar aqui no corpo desse vídeo o link para você ter acesso direto e já adquirir o seu combo 2 em 1. É isso, pessoal. Até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.